Então, boa tarde a todos. A gente vai começar a audiência pela Lei Orçamentária Anual de 2024. Aí, posteriormente, a gente parte para a avaliação das metas. Então, aqui eu coloquei as peças de planejamento de um governo, né, que começa pelo PPA, que ele programa os programas e ações para 4 anos. Aí depois vem a LDO, que a gente já discutiu em audiência pública, que define prioridades e metas para 1 ano. E agora, então, vem a LOA, que fala da destinação de recursos também para um período de 1 ano. O Leonardo não está passando? Ah, tem que ligar, né? Tava ligado? Ah, foi. Uhum. Então, aqui é a obrigatoriedade. O orçamento ele tem que seguir a Lei 4.320, de 64, a Constituição, a Lei Orgânica do Município, a LRF, normas do Tribunal de Contas e normas da Secretaria do Tesouro Nacional. Não. Momento. Depois eu vou tá muito aqui. Isso, do time de baixo, vai e volta. Ah, mas comigo não funciona. E agora? Deixa eu ver aqui atrás. Ô, David, travou de novo. Eu acho que o problema é ele aí. Vamos trocar ela. Ah, e vamos então. Eu passo aqui, pode ser? A gente passa ali, fica melhor. Ah, mas daí tu vai saber o que eu passei? Tu vai estar falando sobre, a gente consegue passar ali. Tu tá na Lei Orçamentária Anual. Tá. Na Lei Orçamentária. Tá nessa dali? Tá. Essa daí. Não, é na outra. Na outra, volta uma. Ah, não vai funcionar assim não. Tá passando e a gente vai. Tá, vai. Volta ali, ok, na hora de colocar a volta. Aham. Tá, então a lei de orçamento ela é baseada nas diretrizes apontadas pelo PPA, pela LDO, ambas definidas pelo Poder Executivo e sempre discutida através de audiência. A finalidade é estimar a receita e fixar a despesa, abrange o orçamento fiscal, o da Seguridade Social e de investimento e tem vigência para 1 ano. Pode passar? As premissas. Então, as premissas utilizadas foram para projetar a receita e a despesa foi a variação do PIB, a taxa de inflação, variáveis econômicas, histórico de realização das receitas, entre outras. As previsões da receita tomou como base o valor projetado de arrecadação para 2023 e considerando o índice de inflação de 3%. Só que, como, dada a diversidade das receitas que compõem a receita pública, foi atribuídos percentuais diferentes para cada tipo de receita. Ali há uma ressalva.
Isso que é apresentado hoje é um estudo preliminar, né? É praticamente o que foi apresentado na LDO, só que pode sofrer alteração conforme eu for projetando a LOA. Então, a receita estimada e a despesa fixada para o ano de 2024 está no montante de R$ 73.275.060. As receitas. Então, a projeção de arrecadação para a Prefeitura é no montante de R$ 59.576.960. Para o IPREAM Carlos, R$ 10.595.000. E para o Fundo de Saúde, R$ 3.103.100. Então, ali a receita detalhada do Fundo Municipal de Saúde. Ali de impostos e taxas, que seriam as taxas da vigilância sanitária. O montante de R$ 120.500. A receita patrimonial, que é o rendimento de aplicação financeira, R$ 43.100. As transferências correntes, que são os repasses do SUS, da União e do Estado, R$ 2.639.400. E ali a outras receitas correntes é um valor simbólico, que são das restituições por parte dos servidores de multa de trânsito. E a receita de capital, ali são possíveis convênios, né, para ampliação da saúde, aquisição de veículos, R$ 300.000. Do Instituto de Previdência. Então, as contribuições, que seriam dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, o montante de R$ 2.383.000. A receita patrimonial é o rendimento de aplicação financeira, R$ 2.202.000. Outras receitas correntes, que seria a compensação que a gente recebe do Instituto do INSS, R$ 150.000. As receitas intra-orçamentárias, que são as contribuições patronais, que é os 22% que a Prefeitura repassa, no montante de R$ 3.750.000. E essas outras receitas é o valor do aporte do déficit atuarial, R$ 2.112.000. Ali, as deduções da receita é só para compor no orçamento, caso o rendimento de aplicação financeira dê negativo em algum mês. Então, total, R$ 10.595.000. Da Prefeitura. Então, os impostos e taxas, que seriam o IPTU, ITBI, ISS, Imposto de Renda e todas as taxas. R$ 9.690.900. As contribuições, que seria a COSIP, R$ 1.608.000. A receita patrimonial, R$ 777.000. Receita de serviços, que seria do bombeiro, e as receitas lá da Secretaria de Agricultura, que é de preparação de terra e inseminação, R$ 189.300. As transferências correntes seria por parte da União, do Estado, o Fundeb, R$ 54.663.160. Outras receitas correntes seriam indenizações, restituições, o ônus de sucumbência, R$ 7.600. Aí tem as deduções da receita corrente. Ali a dedução de impostos seria de R$ 300.000, seria o pagamento da cota única do IPTU, e a dedução para a formação do Fundeb, de R$ 8.444.000. E ali a receita de capital, a alienação de bens, caso ocorra algum leilão, também é só um valor simbólico. E a transferência de capital são convênios, emendas, de R$ 1.380.000. Então, totalizou R$ 59.576.960. Aqui eu trouxe um comparativo da receita. O realizado do ano de 2021 e 2022 e o orçado de 2023 e 2024. Então, ali a gente pode ver que praticamente todas as receitas houve um crescimento, né, de 2021 para 2022. O mais significativo ali foram as transferências correntes, né, que em 2021 o município recebeu R$ 45.488.160. Em 2022, R$ 55.105.857,20. Para 2024, a gente estima arrecadar R$ 57.302.560. Ali a gente já está considerando esse novo coeficiente do FPM, que a gente aumentou por conta do censo. As despesas. Então, a despesa fixada para o IPREAM Carlos, no valor de R$ 10.950.000.
Da saúde, 15.346.460. Da Câmara Municipal, 3.300.000. E da Prefeitura, 43.678.600. Aqui eu trouxe, então, separado por órgão e unidade orçamentária. Aqui eu destaco que quase metade do orçamento vai para a Secretaria de Educação e para o Fundo da Saúde. A Secretaria de Educação e Cultura fica com 26,08% e o Fundo da Saúde com 20,94%. O restante, então, a Câmara Municipal com 4,50%, o Gabinete do Prefeito 2,25%, a Secretaria de Administração 3,05%, a Assistência Social 1,45%, a Secretaria de Obras 12,32%, de Agricultura e Meio Ambiente 6,07%, Esporte e Turismo 1,59%, Encargos Gerais 5,55%, Planejamento 1,18% e Prian Carlos 14,94% e a reserva da Prefeitura, que precisa por lei, 0,07%. Aqui o demonstrativo da despesa segundo a natureza. O maior dispêndio se dá em pessoal e encargos sociais, no montante de R$ 39.401.710. Juros e encargos da dívida, R$ 560.000. As despesas de manutenção, R$ 24.916.840. As despesas de capital, então, para investimento, que seria obras ou aquisição de material permanente, R$ 3.132.760. A amortização da dívida, R$ 593.750. E ali a reserva de contingência está somado à reserva da Prefeitura com do Instituto, R$ 4.670.000. Então, os limites constitucionais. Da educação, então, a exigência mínima é 25% e para o orçamento de 2024 está em 29%. A saúde, a exigência mínima, que é 15%, está para 24% em 2024. Então, as transferências. No decorrer do ano de 2024, vai ser repassado para o Instituto de Previdência o montante de R$ 355.000, que é para pagamento dos aposentados e pensionistas do Tesouro. Para o Fundo Municipal de Saúde, que é o montante que se refere os 24% do limite, R$ 12.243.360. E para a Câmara Municipal, R$ 3.300.000. Sobre o orçamento de 2024, era isso? Alguém tem algum questionamento, alguma coisa a acrescentar? Qualquer coisa também pode mandar um e-mail para a contabilidade. Esse material vai estar disponível no site, se alguém tiver alguma dúvida ou alguma coisa. Após isso, então, o Poder Executivo tem até 15 de novembro para entregar o projeto de lei aqui para a Câmara de Vereadores. Então, agora a gente vai dar início à audiência pública para avaliação das metas. Tá, então aqui é a exigência legal, né, da apresentação dessa audiência, que é baseada na LRF, que fala que até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro tem que ser apresentada na Casa Legislativa, com a Comissão de Finanças presente, a avaliação das metas. Então, o comportamento da Receita. Para o ano de 2023, o orçamento ele estimou uma arrecadação de R$ 65.939.575. Então, até o segundo quadrimestre, a meta era arrecadar R$ 43.721.995. O município arrecadou R$ 50.618.980,75. Então, a gente tem uma diferença positiva de R$ 6.896.985,75. Ali eu coloquei a observação que esse valor ele inclui tanto receitas próprias quanto receitas de valores vinculados, né, convênios, e de todas as entidades da Prefeitura. Então, ali está separado. Então, os recursos próprios, a meta era arrecadar R$ 28.234.000
e foi arrecadado R$ 28.105.901 com 57 centavos. O demais são recursos vinculados, então a meta era arrecadar R$ 15.487.995 e foi arrecadado R$ 22.513.000 com R$ 79,18. Ali está por natureza, então. Impostos, taxas e contribuições de melhoria que não é o caso, né? É 12,88%. A contribuições, que seria a COSIP e as contribuições para o Instituto de Previdência, 5,06%. A receita patrimonial, 10,70%. A receita de serviços, 0,25%. A transferências correntes, né, que é a nossa maior arrecadação, 61,18%. Outras receitas correntes, 0,48%. E ali a receita de capital são emendas e convênios, 2,87%. A receita intra-orçamentária, 6,59%. Aqui eu trouxe alguns destaques e alguns comparativos. As nossas maiores arrecadações de recurso próprio é do FPM e do ICMS. Então, a gente vê ali que no FPM, comparado ao mesmo período de 2022 para 2023, a gente arrecadou R$ 817.877,11 com 11 centavos a mais. Em compensação, o ICMS, a gente teve uma queda no montante de R$ 2.731.256,00 com 35 centavos. O IPVA também teve um aumento de R$ 482.051,00 com 75 centavos. E o Fundeb também teve um aumento de R$ 107.781,00 com 44 centavos. Ali eu destaquei as emendas parlamentares que a gente recebeu até agosto. Emendas do governo federal. Teve do Dário Berger para custeio no valor de R$ 100.000, do Carlos Chiodini para investimento no valor de R$ 700.000. Aí teve para a saúde, da Carmen Zanotto para custeio R$ 100.000. Do Esperidião Amin, também para custeio, R$ 150.000. E de emenda parlamentar do governo do Estado, teve da Ana Caroline Campaiolo para infraestrutura e mobilidade, no valor de R$ 270.000. As despesas. Então, ali eu trouxe as despesas empenhadas, liquidada e paga, e os valores que ainda tem de restos a pagar dos anos anteriores, tanto da Prefeitura quanto Saúde, o IPREM Carlos e a Câmara. Então, o total empenhado até 31 de agosto. R$ 50.520.710,22 com 22 centavos. Liquidado, R$ 43.409.426,00 com 59 centavos. Paga, R$ 42.636.000 com 17,71 centavos. E de restos temos R$ 7.550.861,00 com 9 centavos. A maior parte desse valor são ainda de convênios do governo do Estado que a gente ainda precisa receber a transferência. Aqui separado por unidade orçamentária. Então, ali eu destaquei a Secretaria de Educação e Cultura, que é o maior valor, 27,12, e é de menor valor assistência social, 1,24. Então, o Fundo Municipal de Saúde, 24,43%. A Secretaria de Obras, 15,76%. O IPREAM Carlos, 8%. A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, 6,32%. A Administração e Finanças, 3,13%. Câmara Municipal, 3,03%. Encargos Gerais, 5,56%. O Gabinete do Prefeito, 2,48%. A de Planejamento, 1,57% e Esporte e Turismo, 1,35%. Separado por natureza, então, pessoal e encargos sociais, R$ 23.476.188,68 com 68 centavos. Juros e encargos da dívida, R$ 395.670,00 com 57 centavos. E outras despesas correntes, R$ 15.584.006,29 com 29 centavos. As despesas de capital, investimentos, R$ 3.460.739,00 com 24 centavos. E a amortização da dívida, R$ 492.821,00 com 81 centavos.
Então, as transferências. Para o Iprean Carlos, até o segundo quadrimestre, foi transferido R$ 209.902,07. Para o Fundo Municipal de Saúde, R$ 8.024.448,50. E para a Câmara Municipal, R$ 2 milhões, sendo que destes, 200 já foram devolvidos. O saldo bancário em 31 de agosto. A Prefeitura tinha em conta o valor de R$ 10.704.098,83. O Fundo Municipal de Saúde, R$ 1.820.486,92. O Instituto de Previdência, R$ 48.111.598,27. E a Câmara Municipal, R$ 698.544,97. Aplicações em pessoal. Então, o percentual no segundo quadrimestre fechou em 49,89%. A despesa com pessoal ativo, R$ 28.144.755,11. Inativo e pensionistas, R$ 5.219.551,26. As despesas do contrato de terceirização, R$ 544.910,32. Destes é deduzido, então, as indenizações, que são as rescisões, R$ 434.869,98. E os aposentados e pensionistas, que são pagos com o recurso do Instituto, R$ 4.873.386,14. Do Poder Legislativo, fechou o segundo quadrimestre um percentual de 2,53%. O pessoal ativo, R$ 1.439.896,32. E a despesa com contrato de terceirização, R$ 9.376,67. Então, aplicações em educação. A educação fechou o segundo quadrimestre em 28,55%. O total das despesas para efeito de cálculo ficou em R$ 9.294.586,91. Então, a gente está acima do limite em R$ 1.156.723,37. Aplicações em saúde. A saúde fechou em 25,96%. O total das despesas para efeito de cálculo, R$ 8.268.204,09. Então, acima do limite em R$ 3.490.314,30. A dívida pública. O município tem 3 dívidas, o INSS, o FGTS, que tem o da saúde e o da prefeitura, e o Finisa. Então, até o segundo quadrimestre foi amortizado R$ 492.821,81, pago de juros e encargos R$ 395.670,57. Em 31/8, a dívida pública estava em R$ 2.776.260,49. Então, o resultado primário e o nominal. O resultado primário é definido pela diferença entre receitas e despesas do governo, excluindo-se da conta as receitas e despesas com juros. Caso essa diferença seja positiva, tem-se um superávit, caso negativa, um déficit primário. Então, até o segundo quadrimestre, o município teve um déficit primário no valor de R$ 4.551.947,47. O resultado nominal. O objetivo é medir a evolução da dívida fiscal líquida. Então, ela teve uma evolução de R$ 4.162.307,44. Isso significa que a gente amortizou a dívida, né? Só que a gente teve um aumento de disponibilidade de caixa. Então, não quer dizer que esse valor está negativo, que a dívida aumentou isso. Ela diminuiu e, em compensação, também a disponibilidade de caixa aumentou. Alguma dúvida, algum questionamento? Uhum. Que o limite é 15%. Exatamente. Que ele aplicou mais? Uhum. Exatamente.
acima desse limite, né? Uhum. Algo mais? Tá certo. Obrigada, então. Tá aqui, eu acho. Aí ele vai passando ali atrás conforme tu vai falando. Uhum. Boa noite a todos. Então, eu vou passar para a apresentação da avaliação das metas físicas e financeiras do segundo quadrimestre de 2023. Mais perto? Tá. Ah, tá. Programa 1, Educação para o Presente e Futuro. Ação 001, Amortização de dívidas da educação. Então, o município tem uma dívida, que é a do Finisa, e foi realizado R$ 25.377. Ação 1001, Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental. Então, no ano de 2023... foram gastos R$ 140.533 na pavimentação do bloco intertravados de concreto no pátio da Escola Dom Afonso e o piso modular da mini quadra da Núcleo Escolar Municipal Cônego Dr. Raulino Reis. Ação 1002, Construção, Ampliação e Reforma de Centros de Educação Infantil. Foram, referente ao segundo aditivo, essa meta física ela já foi considerada no ano passado, só que daí ficou um aditivo para ser liquidado esse ano de R$ 37.807, que é referente à reforma e ampliação do Núcleo Escolar Municipal da Xênia Guedert Kremer. Ação 2001, Manutenção das atividades de apoio administrativo da educação. Com uma meta financeira realizada de R$ 709.199. Ação 2002, Manutenção do Ensino Fundamental, com um atendimento de 693 alunos e uma meta financeira realizada de R$ 3.373.194. Ação 2003, Manutenção do Ensino Infantil na creche, com atendimento de 359 alunos e uma meta financeira realizada de R$ 3.127.284. Ação 2004, Manutenção do Ensino Infantil pré-escola, com atendimento de 326 alunos e uma meta financeira realizada de R$ 1.626.816. Ação 2005, Manutenção do transporte escolar. Hoje são atendidos 1.395 alunos, com uma meta financeira realizada de R$ 1.789.268. Ação 2006, Aquisição e Distribuição da Alimentação Escolar. Então, hoje são oferecidas 1.639 refeições por dia, com uma meta financeira realizada de R$ 310.592. Ação 2007, Educação de Jovens e Adultos. Hoje são 91 alunos que participam do EJA, com uma meta financeira realizada até o quadrimestre de R$ 40.339. Então, esses valores é referente ao ano, tá? É até 31/8, não é referente só ao quadrimestre. Ação 2008, Apoio aos estudantes de ensino médio. São 135 alunos que recebem esse apoio, com uma meta financeira realizada de R$ 195.582, que são despesas com passe escolar e combustível para os veículos. Ação 2009, Apoio aos estudantes do ensino superior. São 77 alunos que recebem o passe escolar, com uma meta financeira realizada de R$ 76.437. Ação 2010, Apoio aos estudantes no pré-vestibular.
São 80 alunos matriculados. Como o cursinho começou ali no mês de julho, só foi liquidado agora em setembro, que daí entra para o próximo quadrimestre. Ação 2011, melhorias e manutenção do auditório, com uma meta financeira realizada de R$ 300. Ação 2012, manutenção da biblioteca municipal, com uma meta física de 499 visitas e uma meta financeira realizada de R$ 129.353. Ação 2013, manutenção da biblioteca itinerante, com uma meta financeira realizada de R$ 4.923. Ação 2014, manutenção do Museu Municipal, com uma meta financeira realizada de R$ 44.706. Ação 2015, aprimoramento e manutenção da Escola de Música. Hoje são matriculados na escola 52 alunos, com uma meta financeira realizada de R$ 64.866. Ação 2016, apoio à cultura, com uma meta financeira realizada de R$ 76.024. Ação 2017, manutenção do gabinete do prefeito, com uma meta financeira realizada de R$ 749.008. Ação 2018, manutenção do Conselho Tutelar, com 354 atendimentos e uma meta financeira realizada de R$ 245.695. Ação 2019, manutenção do órgão de controle interno, com uma meta financeira realizada de R$ 80.803. Ação 1014, reforma da sede administrativa, com uma meta financeira realizada de R$ 27.000. Ação 2020, manutenção da Secretaria de Administração e Finanças, com uma meta financeira realizada de R$ 1.329.575. Ação 2021, manutenção da Secretaria de Planejamento, com uma meta financeira realizada de R$ 682.309. Ação 2022, Defesa Civil, com uma meta financeira realizada de R$ 1.149. Ação 2023, manutenção de ações de assistência social, com 2.433 atendimentos e uma meta financeira realizada de R$ 261.548. Ação 2024, manutenção do CRAS, com 1.739 atendimentos e uma meta financeira realizada de R$ 54.710. Ação 2025, benefício eventual, com 395 benefícios oferecidos até 31/8 e uma meta financeira realizada de R$ 40.909, entre despesas com auxílio alimentação, auxílio aluguel, kits natalidade e auxílio funeral. Ação 2026, manutenção do centro de convivência, com atendimento de aproximadamente 300 idosos e uma meta financeira realizada de R$ 85.993. Ação 2027, manutenção do FIA. Não houve despesa com a manutenção do FIA até o segundo quadrimestre. Ação 2028, apoio à APAI, com uma meta financeira realizada de R$ 96.766, transferidos à APAI de Antônio Carlos. Ação 1004, obras e ações de saneamento básico, com uma meta financeira de R$ 7.137. Ação 1005, construção, restauração e reforma de bens públicos. Não houve despesa na ação 1005 até o segundo quadrimestre de 2023. Ação 1007, pavimentação e calçamento de vias públicas, com uma meta financeira realizada de R$ 1.906.229, R$ 1.906.229.
A meta física realizada eu coloquei só 2, porque todas aquelas outras ali embaixo já constavam nos outros quadrimestres. Daí foram incluídas neste Avenida Geraldino Alípio de Farias e Rua João Schmitz. Ação 1008, recuperação de pavimentação asfáltica e lajotas, com a meta física realizada de no valor de R$ 99.931, que foi a recuperação da pavimentação asfáltica da Rua 4 de Dezembro, no bairro Santa Bárbara. Ação 2029, manutenção da Secretaria de Obras, com uma meta financeira realizada de R$ 1.560.831. Ação 2030, manutenção da Frota Municipal de Obras, com uma meta financeira realizada de R$ 1.053.731. Ação 2031, manutenção das vias urbanas, estradas, pontes e espaços públicos, com uma meta financeira realizada de R$ 1.350.392. Ação 2032, manutenção do cemitério municipal, com uma meta financeira realizada de R$ 15.005. Ação 2033, manutenção, ampliação, modernização dos serviços de iluminação pública, com a manutenção de aproximadamente 2.407 pontos da Celesc e 1.545 da Cerege, com um custo de R$ 649.898 neste ano. Ação 2034, manutenção do Furebom, com uma meta financeira realizada de R$ 96.307. Ação 2035, manutenção dos serviços de trânsito, com uma meta financeira realizada de R$ 103.513. Ação 1012, aquisição de veículos, máquinas e equipamentos agrícolas, com uma meta financeira realizada de 4 e uma meta financeira realizada de R$ 538.179, com a aquisição de uma mini escavadeira hidráulica, um implemento agrícola tipo semeadura, uma grade aradora e uma enxada rotativa. Ação 2036, manutenção da Secretaria de Agricultura, com uma meta financeira realizada de R$ 490.469. Manutenção da Casa do Agricultor, com uma meta financeira realizada de R$ 485.197. Ação 2038, manutenção da Frota Municipal da Agricultura, com uma meta financeira realizada de R$ 643.582. Ação 2040, serviço de coleta e destinação final do lixo, com uma meta física realizada de aproximadamente 1.592 toneladas de lixo comum e 89 toneladas de lixo reciclado, e uma meta financeira realizada de R$ 583.564. Ação 2041, Centro de Reciclagem, com uma meta financeira realizada de R$ 973. Ação 2042, Preservação do Meio Ambiente, com uma meta financeira realizada de R$ 250. Ação 2043, funcionamento e manutenção do setor de esportes, com atendimento de 676 atletas, com uma meta financeira realizada de R$ 508.708. Ação 2044, manutenção do setor de turismo e CAT, com uma meta financeira realizada de R$ 77.480. Ação 003, amortização de dívidas públicas. O município ainda tem 3, com uma meta financeira realizada de R$ 633.443. Ação 0004, amortização do déficit atuarial, com uma meta física realizada de 96, que hoje são a quantidade de aposentados que o município tem, com uma meta financeira realizada de R$ 1.025.742. Ação 0005, contribuição ao PASEP, com uma meta financeira realizada de R$ 372.466. Ação 0006, contribuição a entidades municipalistas,
O município contribui com 3, que é a CNM, FECAM e Granfopolis, num valor de R$ 151.990 até 31 de agosto. Ação 007, sentenças judiciais e precapitórios. Então, o município liquidou 10 processos, numa meta financeira realizada de R$ 157.537, entre pagamento de requisições de pequeno valor, multa, honorários advocatícios, entre outros. Ação 0008, devolução de saldos de convênios. Meta física realizada de 6 e uma meta financeira realizada de R$ 74.494, que são os saldos dos rendimentos. Ação 002, amortização de dívidas da saúde. O município ainda tem uma dívida do FGTS, com uma meta financeira realizada de R$ 229.672. Ação 1017, aquisição de veículos para a saúde. Foram adquiridas, então, 2 minivans de 7 lugares, no valor de R$ 258.000. Ação 2047, Administração Geral da Saúde, com uma meta financeira realizada de R$ 1.331.613. Ação 2048, Manutenção da Frota Municipal da Saúde, com uma meta financeira realizada de R$ 154.258. Ação 2049, Ações de Atenção Primária à Saúde, com 61.899 atendimentos, com uma meta financeira realizada de R$ 4.402.772. Ação 2050, Ações de Saúde da Família, com 19.866 atendimentos e uma meta financeira realizada de R$ 2.508.006. Ação 2051, Ações de Saúde Bucal, com 3.099 atendimentos e uma meta financeira realizada de R$ 245.957. Ação 2052, Ações com Agentes Comunitárias de Saúde, com 45.620 atendimentos, com uma meta financeira realizada de R$ 740.647. Ação 2053, Ações de Assistência Farmacêutica Básica, com a distribuição de 2.923.330 medicamentos, com uma meta financeira realizada de R$ 577.640. Ação 2054, Ações de Vigilância Sanitária, com 2.641 atendimentos e uma meta financeira realizada de R$ 76.750. Ações de Vigilância Epidemiológica, com 3.140 atendimentos e uma meta financeira realizada de R$ 81.189. Ação 0009, Inativos e Pensionistas do Tesouro. Hoje o município tem 8 e uma meta financeira realizada de R$ 207.102. Ação 0010, Inativos e Pensionistas do IPREAM Carlos, com uma meta física realizada de 92 e uma meta financeira realizada de R$ 3.115.055. Ação 2056, Apoio Administrativo IPREAM Carlos, com uma meta financeira realizada de R$ 151.539. Ação 1019, Reforma e Melhoria da Sede da Câmara. Não foi realizada despesa na ação 1019 até o segundo quadrimestre de 2023. Ação 2058, Manutenção da Câmara Mirim, com uma meta financeira realizada de R$ 12.147. Ação 2057, Manutenção das Atividades Político-Parlamentares, com uma meta financeira realizada de R$ 1.301.964. A minha parte era essa. Alguém ficou com algum questionamento a ser feito? Não?
Então, a Kátia vai passar para a apresentação da saúde agora. Pode fechar, eu acho, aqui, né? Não sei. Aqui, ó, aqui, achei. Aqui, achei. Fechou. Daí quem vai passar na tela, a gente passa da drive. Uhum. Tá, só um pouquinho, deixa eu só arrumar aqui. Eu preciso passar aqui? No notebook, sim. Ele passar no telão, a gente passa da Eu posso ficar com ele assim. Como tá Tem que aqui? se passando. Ah, tá. Eu tenho que apresentar aqui. Tá. Boa noite a todos. Estou nessa Casa Legislativa representando a Secretaria Municipal de Saúde, tá, para apresentar o segundo relatório do quadrimestre de 2023. Tá, compreendendo um pouco sobre essa, sobre essa apresentação, né, a gente está aqui para apresentar... Peraí, que eu estou... É porque eu não consigo passar, estou um pouco nervosa. Atendendo ao artigo 36 da Lei Complementar 141 de janeiro de 2012, que o gestor de saúde deverá apresentar na Casa Legislativa em maio, setembro e fevereiro o relatório do quadrimestre anterior. Então, o primeiro, que é apresentado em fevereiro, em maio, é de janeiro, fevereiro, março e abril. O segundo, que é apresentado agora em setembro, que é maio, junho, julho e agosto. E o terceiro, que é apresentado em fevereiro do ano subsequente, que é setembro, outubro, novembro e dezembro. Eu vou apresentar um pouco sobre os dados demográficos e de morbidade. Eu vou apresentar os dados não do IBGE, porque a gente teve o censo do IBGE agora em 2022, que teve um total de 11.224 habitantes, mas o IBGE ele não disponibilizou ainda os dados de sexo e faixa etária. Então, hoje eu trouxe para vocês aqui os dados do cadastro das agentes de saúde, que é o ESUS. Tá? Então, no dia 12 de setembro, a gente estava com 13.338 habitantes. Desses, 49,23% era da população feminina, 50,76% masculina, e do total, 16,45% era da população acima de 60 anos. Um pouco sobre nascidos vivos também. Os dados aqui, o gráfico, ele representa a quantidade de nascidos vivos no ano. Os dados não foram computados ainda, então, no segundo quadrimestre, os dados ainda não são esses, tá? Mas eu vou apresentar com os dados que estão aqui. O DataSUS é quem disponibiliza, tá? E não disponibilizou ainda do mês de agosto, né? Maio, junho, julho e agosto, todos os dados de nascimentos. Então, no quadrimestre, a gente teve 34 nascimentos, destes 55,88% eram do sexo feminino, 10,26% tinham baixo peso ao nascer, que é menor de 2,999 kg. 4 mães abaixo de 20 anos, que é o que o Ministério da Saúde entende como gravidez na adolescência. 79,41% dos nascidos vivos tiveram 7 ou mais consultas de pré-natal, que é o que o Ministério preconiza também. E, apesar de a gente ter o grupo de gestante que fala sobre parto humanizado, sobre parto normal, a gente ainda tem um índice bem alto de parto cesáreo. Tá? 41,17% dos nascidos vivos foram por parto cesáreo. Agora, as causas de internação hospitalar. Os dados de agosto ainda não foram disponibilizados, então a gente tem até o mês de julho.
tá? O gráfico ali, ele representa as internações hospitalar do ano de 2023. Então, no segundo quadrimestre, a gente teve 168 internação. Maio teve o maior número e junho o menor. A população de 20 a 49 anos respondem por 45,23% do total. As 5 principais causas, que equivalem a 58,92% do total de internação, são as doenças do aparelho respiratório, doenças do aparelho digestivo, lesões, envenenamento ou alguma outra consequência de causas externas, neoplasias e doenças do aparelho circulatório. Agora, a mortalidade. A mesma coisa. Ainda o DataSUS não disponibilizou os dados de agosto ainda, então a gente tem até julho. O total de óbitos no segundo quadrimestre foram 9. 33% foi por neoplasias. Acima de 70 anos respondem por 77% do total de óbitos, e menor de 1 ano a gente teve um óbito, tá? Que foi por afecções originárias no período perinatal. Ali no quadro, então, tem, no quadrimestre, né, o total de óbitos por CID. Agora, dados da produção de serviço no SUS. Meta, manutenção da frota. A gente está com um total de 17 veículos na frota da saúde, uma motocicleta e micro-ônibus. No quadrimestre, foram gastos R$ 97.246,29 na manutenção da frota, que é com combustível, serviço de mão de obra, peças, pneus, lavação, seguro, entre outros. Meta, ações de atenção primária à saúde, que são os atendimentos na unidade de saúde da demanda espontânea, que é na emergência. Então, no quadrimestre, foram 9.035 atendimentos. Destes, 55 foram atendimentos de mulheres. Maio foi o mês de maior número de atendimentos, 2.568. E ali eu apresentei os 5 procedimentos mais realizados no período. Do total de 26.476, os 5 mais realizados foram a aferição de pressão arterial, a consulta médica, a avaliação antropométrica, a administração de medicamentos por via intramuscular e via venosa. Ações da saúde da família. Aí a gente faz primeiro um pequeno diagnóstico da população, tá? Então, da população de 13.338 habitantes, que é o que as agentes de saúde cadastram, estão distribuídos em 4.161 domicílios e 4.215 famílias. 380 pessoas com alguma deficiência, seja física, auditiva, visual ou outras, a maioria é visual, tá? 5% da população é fumante, 17% possui hipertensão, 5% diabetes. A gente está com 28 acamados e 72 domiciliados. Na saúde da família, no quadrimestre, foi um total de 12.800 atendimentos. Destes, 68% eram de mulheres. Maio foi o mês de maior número de atendimento, 3.561. Segunda-feira, o dia da semana mais procurado, e o período foi o da tarde, tá? Os 5 mais realizados, do total de 25.650 procedimentos, foi pressão arterial, aferição de pressão arterial, avaliação antropométrica, administração de medicamentos de via intramuscular, curativo simples e coleta de citopatológico. Ações da saúde bucal. A Secretaria conta com um cirurgião dentista de 40 horas e 2 de 20 horas. Foi um total de 1.679 atendimentos. A gente tem um grande problema com a falta de pacientes agendados na odontologia, tá? Foram 139 faltas de pacientes em consultas agendadas e um total de 6.723 procedimentos na saúde bucal. Meta, ações da vigilância da agente comunitária de saúde. O município conta com 20 agentes comunitários de saúde. No quadrimestre, foram um total de 25.142 visitas. Agosto foi o de maior número, 7.315, a maioria no período da manhã, um total de 12.446. Dos acompanhados, 2.291 foram menores de 5 anos, foram acompanhadas 130 gestantes, 23 puérperas, 41 recém-nascidos, entre outros.
Das 25.142 visitas, 23.819 foram realizadas, 45 foram recusadas e 1.278 estavam ausentes. Assistência farmacêutica. A gente está com a REMUM, que é a Relação Municipal de Medicamentos, implantada, operando e atualizada. Tá? Estamos com 284 pacientes em uso de medicamentos do componente especializado, que é a medicação que vem do governo estadual, que é feito o processo aqui na farmácia e o Estado envia. 645 pacientes com medicamentos judicializados, que são aqueles que através de processo judicial. No quadrimestre foram distribuídas na nossa farmácia 1.559.451 unidades de medicamentos. Medicamentos de uso controlado foram 405.737, 16.433 atendimentos na farmácia no quadrimestre. A meta aquisição de veículos para a saúde. No quadrimestre foi adquiridos 2 veículos, SPIN, 5 portas, 7 lugares, no valor de 129 mil cada uma, para transporte de pacientes. Construção, reforma e ampliação da estrutura de saúde. No quadrimestre, houve a troca da porta principal do prédio de atendimento da demanda espontânea. Ações da vigilância epidemiológica, 3.140 ações. Ações da vigilância sanitária, 1.486 ações no quadrimestre. Rede física prestadora de serviços ao SUS. A gente tem no nosso sistema de cadastro nacional de estabelecimento de saúde 11 clínicas, 11 estabelecimentos que atendem SUS. Arte Físio, o Centro de Saúde, Isadora Fisioterapeuta, FAO Centro de Fisioterapia, Gisele Fisioterapia, Laboratório Continente, Laboratório São Jerônimo, a Longevitate, a Manes Medicina, a Top Clean e a Unidade de Saúde. Agora, os profissionais que atendem o SUS cadastrado no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde. São 159, sendo que 95 são com vínculo público, e dos prestadores de serviço da rede privada são 64 profissionais. Execução orçamentária e física. A total de receita no segundo quadrimestre de 2023 foi de R$ 1.323.555,69. 59.127,14 foi com imposto, taxas e contribuições de melhoria. Desde 58.312,18 foi taxa de fiscalização da vigilância sanitária e 814,96 taxa de prestação de serviço. Receita patrimonial, 84.637,41, que são os rendimentos das nossas contas bancárias. Transferência corrente, 1.094.776,83. 990.826,83 foi transferência do governo federal e 103.950 transferência do Estado. A despesa do segundo quadrimestre, de maio a agosto, foi um total de despesa de 5.796.801,27 centavos. Despesa corrente, 5.421.367,66. 3.282.509,48 foi com pessoal e encargos sociais. 60.439,58 juros e encargos da dívida do FGTS. Outras despesas correntes, 2.078.418,60. Outras despesas correntes, que foi... aqui eu trouxe o gráfico para demonstrar que a maior parte, deixa eu mostrar aqui, que foi 50 e pouco por cento, que foi com clínicas credenciadas e exames. Tá? Essas clínicas credenciadas são as clínicas que a gente, tipo Laboratório São Jerônimo, Laboratório Continente, enfim, as clínicas que a gente tem credenciamento. Então, a maior parte das despesas correntes é com ela. Despesa de capital, 375.433,61. 299.142,94 foi em investimentos. 76.290,67, amortização da dívida do FGTS.
Aqui eu trouxe o comportamento das despesas no quadrimestre, que mostra que a maior parte é com pessoal em cargos sociais, 56%. E aqui a participação da receita própria aplicada em saúde. Então, eu trouxe a série histórica de 2019 a 2023. Então, a gente está em 2023 com 25,96% de recurso próprio aplicado em saúde. Considerações finais. O compromisso da atual gestão é oferecer a estrutura e o apoio adequado para as necessidades específicas de cada paciente, com o objetivo de sempre proporcionar qualidade de vida e bem-estar para os munícipes. Estamos trabalhando para isso. Alguém tem alguma dúvida? Não. Obrigada.